Salmo 63, 1 a 5. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a ficar de pé agora para que a gente possa ler o Salmo de Davi, que nos diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Amém. Enquanto eu viver, te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Vamos, amados, nessa manhã, fazer isso que o salmista está dizendo que ele faz: louvar ao Senhor com lábios jubilosos. Deus está entre nós, não perca a oportunidade de adorá-lo nessa manhã. Convido você a orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bondoso e somos gratos a Ti, porque temos a certeza da Tua presença entre nós. O Seu Filho morreu na cruz do Calvário em nosso favor, para abrir esse caminho, para abrir essa porta. E hoje, Senhor Deus, o Senhor está aqui, o Deus do Espírito Santo está aqui, porque Jesus Cristo nos deu essa condição, Senhor Deus. Amém. E temos a certeza que o nosso louvor será aceito, a nossa adoração será aceita pelos méritos de Cristo, não pelos nossos próprios méritos, Senhor Deus. Passeie entre nós, trabalhe entre nós, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Coloque seu coração diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo que visite a sua vida. Se há algo de errado que precisa ser mudado, peça ao Senhor nesse momento. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós, irmãos, temos falhas, todos nós temos imperfeições, não há um justo sequer. Todos
nós estamos em direção a Jesus Cristo, mas nós precisamos ter ideia do quão distante estamos do Senhor ainda, o quão distante estamos de Jesus Cristo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos santifique todos os dias. Coloque a sua vida nesse momento diante do Senhor. Peça para o Espírito Santo te dizer o que é necessário ser mudado. Ore ao Senhor em silêncio nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que conduz, Senhor Deus, as nossas vidas aqui na terra. Nós somos imperfeitos, nós somos humanos, nós erramos, mas nós não queremos, Senhor Deus, colocar isso como desculpa. Nós queremos nos parecer com Jesus Cristo. Nós sabemos que isso será difícil. Enquanto estivermos aqui, teremos várias e várias limitações, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos santificar todos os dias. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas. Ajuda-nos a andar melhor com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a andar aqui como Jesus Cristo, a representar Jesus Cristo através dos nossos atos, Senhor Deus. Não permita, ó Pai, que sejamos pessoas ignorantes à ação do Teu Espírito Santo. Por favor, nós oramos, clamamos a Ti. Muda-nos, transforma-nos. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Vive nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor dará, tendo verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de viver assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruta em fim. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua luz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Queria convidar a irmã Gleide para fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de poder estar, Senhor, na Tua casa, pelos irmãos que aqui estão, a igreja cheia, Senhor, como alegra nosso coração,
Obrigada pela tua promessa, Senhor, pelas tuas promessas, Senhor. Que o Senhor possa renovar cada dia a nossa fé em Ti. Que possamos relembrar cada dia das tuas promessas para as nossas vidas. Para que possamos continuar firmes, Senhor, a cada dia, em cada passo da nossa vida. Sempre firme na rocha, confiando no Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas promessas que são renovadas, tuas misericórdias, o teu amor para conosco. Muito obrigada, Senhor, pelas ofertas que foram depositadas no gasofilácio. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, multiplicar, e que ela possa, Senhor, ser uma bênção para a tua igreja, e que cada vida que aqui depositou, que possa, Senhor, ser acrescentada a cada dia. Tu possa estar abrindo portas de trabalho, que tu possas estar abençoando cada lar, Senhor, derramando do teu amor, derramando da tua paz, derramando da tua prosperidade em todos os sentidos, Senhor. E que teu Espírito Santo continue falando conosco nessa manhã. Fala e conforte os nossos corações, nos alegra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Marcos 5, 1 ao 20. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou em outra versão é Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Oremos. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti, rogamos ao Teu Espírito Santo, que Ele possa, nesse momento, falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, iluminar as nossas mentes, para que a gente possa compreender essa palavra. Mas, mais do que compreender, ajuda-nos a praticá-la nessa semana. Para isso, nós precisamos da Tua ação. Pedimos que assim Tu o faças. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos lido, a Bíblia, todos os dias. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja
e tem se importado com a leitura da palavra de Deus e tem visto a importância disso nas suas vidas, né? E muitas vezes nós lemos os evangelhos e a pergunta que a gente faz é por que na Bíblia foram registrados 4 evangelhos? Será que apenas um evangelho não seria o suficiente para a gente saber da vida de Jesus? E muitas vezes, numa leitura superficial, nós temos a ideia de que esses evangelhos, eles parecem iguais, mas na verdade, eles trazem elementos que são complementares. Cada um conta a história de uma determinada perspectiva. Cada um aborda os fatos da vida de Jesus, dando uma ênfase ao que importa para o público-alvo, para aqueles que os escritores escreveram, aqueles que ele tinha em mente quando eles escreveram cada um dos evangelhos. Então, cada evangelho, irmãos, ele tem um destinatário. Como, por exemplo, o evangelho de Mateus, nós já vimos, né, nos nossos estudos, né, que ele foi escrito para os judeus. E o interessante é que os judeus, eles gostavam do ensinamento, eles gostavam que os mestres chegassem diante deles e ali eles fossem passando um conteúdo para que eles pudessem aprender um determinado conteúdo. Então, a curiosidade deles sobre Jesus era exatamente qual era a pregação de Jesus, qual era o ensino de Jesus. Eles queriam saber o que Jesus estava ensinando para o povo. E por isso, irmãos, esse evangelho tem uma ênfase muito grande nos ensinos de Jesus. É nesse evangelho que nós temos, por exemplo, 3 capítulos voltados inteiramente para o Sermão do Monte, enquanto o Evangelho de Marcos, nós temos apenas alguns versículos citando o Sermão do Monte. Nós temos também o Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos, e veja que interessante, os gregos, eles gostavam de filosofia, eles gostavam do pensamento, né? Havia aqueles filósofos do passado que eles tinham na cultura deles. Então veja que interessante, para o Evangelho de Lucas, ele preparou a maior quantidade de parábolas, porque parábolas fazia com que os leitores pensassem, raciocinassem sobre os ensinamentos de Jesus. A gente vai também para o Evangelho de João, e o Evangelho de João é considerado pelos estudiosos como um evangelho universal, não tem um público específico, mas foi escrito para todas as pessoas. Então, o que a gente percebe que não há uma cultura específica ali naquele livro, mas por ser um livro escrito a todas as pessoas, há o maior número de diálogos registrados por Jesus, como por exemplo, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, há o diálogo de Jesus com o cego de nascença, há ali aquele diálogo entre Jesus e a família de Lázaro. São, na verdade, 12 diálogos registrados, porque quando a gente pensa em diálogo, o diálogo tem a ver com todas as pessoas. Ele fala sobre as preocupações, sobre os temores de cada pessoa, e isso qualquer pessoa de qualquer época, qualquer geração se identifica. E por último, nós temos esse evangelho que nós lemos hoje, o Evangelho de Marcos, que é escrito para os romanos. E os romanos eram um povo de ação, eles eram pragmáticos, e por isso os romanos não se importavam muito com os ensinamentos de Jesus ou com as parábolas de Jesus, mas eles queriam saber o que Jesus havia feito, quais eram os atos de Jesus, e por isso o Evangelho de Marcos é o evangelho que registra a maior quantidade de milagres de Jesus comparado aos outros evangelhos. Também, irmãos, cada evangelho destaca um aspecto específico do ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele diz que a rejeição da mensagem do reino pregada por Jesus é culpa tão somente dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei e dos sumos sacerdotes. E o Evangelho de Marcos, ele faz uma outra abordagem tão fiel e tão verdadeira quanto a primeira. O grande problema da rejeição da mensagem que Jesus pregava era a falta de fé
que é proveniente de um coração endurecido, exatamente o que acontecia com os religiosos, com os fariseus, com os saduceus e com tantos outros. Então, o problema que o evangelista Marcos aponta é o endurecimento do coração daquelas pessoas. Como exemplo disso, nós vemos em destaque, eu cito aqui alguns trechos do Evangelho de Marcos, como por exemplo Marcos 6,52, os discípulos, quando eles estão em determinada situação com Jesus, Jesus diz para eles que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães, porque eles estavam com o coração endurecido. E a gente vai mais à frente, Marcos 16,4, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus ele ressurge dos mortos, alguns discípulos viram, foram testemunhas de Jesus, contaram para aqueles que se tornariam os apóstolos, mas os apóstolos não viram, não acreditaram. E o que Jesus diz para eles é que eles não creram no relato da ressurreição, por causa da dureza do coração deles. O mesmo acontece com os fariseus, Marcos 10, capítulo 5, quando eles vão colocar Jesus à prova, sobre a questão do divórcio. Jesus diz para eles que Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. E Marcos 3, 5, quando Jesus curou o homem que tinha uma mão, ele tinha uma mão atrofiada, os fariseus eles não queriam que Jesus curasse no sábado, e isso era porque eles também tinham o coração endurecido. Segundo, irmãos, esse evangelho, a dureza do coração era o fator que impedia que as pessoas crescem em Jesus e crescem em sua mensagem. Assim sendo, há um ciclo que é importante a gente notar aqui. O ciclo que vemos é a dureza do coração, que levava as pessoas à incredulidade e que conduzia as pessoas ao medo. Várias vezes nesse evangelho, Jesus ele cita o medo como um elemento oponente à fé. No capítulo 4, os discípulos tiveram medo na tempestade. No capítulo 5, versículo 30, a mulher do fluxo de sangue teve medo quando foi confrontada por Jesus, quando ele perguntou: quem me tocou? O texto diz que ela teve medo. No capítulo 5, versículo 33, Jesus disse a Jairo, quando as pessoas disseram a ele que a filha dele havia morrido, Jesus falou para ele: não tenha medo, tão somente creia. Queridos, na semana passada, eu preguei também sobre fé e medo. Os discípulos, eles temeram porque não conheciam Jesus como deveriam. Eu falei sobre o Jesus que estava no barco com os discípulos. Jesus estava cansado, ele foi dormir, começou a tempestade, e aí eles ficaram desesperados com aquela tempestade, e de repente Jesus acorda e acalma a tempestade. Eu falei que o medo que eles sentiram era porque eles não tinham o conhecimento de que Jesus estava com eles no barco. Eu disse também que se eles soubessem quem era Jesus, a sua missão e a vontade de Deus, eles jamais temeriam naquele momento. O medo da morte impediu que eles acreditassem que com Jesus eles estariam seguros. Queridos, e nesse texto de hoje, o evangelista ele também vai nos falar sobre um aspecto importante do medo, que é o medo das incertezas causadas pelas transformações das coisas ao nosso redor. E aí eu convido para você fazer uma imagem disso que nós lemos aqui nesse domingo. Que cena, amados, que cena fortíssima era essa. Imaginem um homem domado pelas forças demoníacas. O texto nos diz algo que é aterrorizante, Não sei, quando você vê um filme de terror, você fica meio aterrorizado com algumas coisas. Imagine uma cena como essa, vista ao vivo, de uma pessoa naquele estado que ela estava. O texto nos diz que era algo terrível. Não sei, amado, se alguém já teve a oportunidade de ver ou presenciar uma possessão, mas é uma experiência marcante. Uma vez eu estava numa determinada igreja, eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi isso, de uma forma que eu não conhecia. E eu me lembro que eu fiquei com muito medo, porque os gritos eram terríveis,
não era uma coisa assim normal, não era uma questão de psicologia ou qualquer outra coisa, era de fato uma experiência ali que era sobrenatural, uma experiência demoníaca, irmãos, e de fato é alguma coisa que causa um grande impacto em quem vê. E esse relato bíblico é algo que causa esse impacto em nós. Um homem que vivia nos sepulcros, nos vales, distante de todos, não vivia, ele não conseguia viver nas cidades, ele não conseguia viver nas aldeias, nem mesmo, amados, correntes de ferro conseguiam prender as suas mãos e pés. Para pensar nisso, o quão terrível era essa força que estava dominando aquele jovem. E houve, irmãos, segundo o que a gente percebe no texto, se nem correntes conseguiam prendê-lo, se ninguém conseguia detê-lo, significa que pessoas tentaram ir àquela pessoa, tentaram ajudar de alguma maneira, tentaram segurar aquele jovem, mas não foi suficiente, porque havia uma força muito grande, ninguém era forte o suficiente para segurá-lo. As pessoas já haviam desistido de ajudá-lo. De noite e de dia, ele andava por entre os sepulcros e colinas, se cortando com pedras e gritando. Olha que coisa pavorosa, não deveria ser isso, irmãos. Ao longe, você ouvir uma voz gritando de alguém se cortando, alguém grunhindo como se fosse um animal, como se fosse uma fera. E o nome dessa possessão era Legião. E esse é um ponto importante que a gente vê aqui, porque nós sabemos que legião são, de fato, muitas pessoas. Josana, liga por favor o ar-condicionado. A legião, de fato, são muitas pessoas juntas, mas aqui nós precisamos entender que esse conceito de legião precisa ser visto a partir do conceito dos romanos, do que era legião. E legião, amados, segundo o estudo que foi feito sobre isso, legião era um destacamento de soldados romanos. Eles eram como se fossem soldados de elite e eles se reuniam para fazer determinadas ações, atacar determinados lugares. E esses soldados eram praticamente imbatíveis. Eles eram os soldados de elite do Império Romano, o maior império daquela época. Nenhuma nação conseguiu resistir ao poderio bélico dessa nação. Então, quando ele fala que é uma legião, nós temos que entender que eram demônios como se fossem soldados fortes, eram como se fossem demônios de elite que estavam possuindo aquele jovem. Então era de fato algo descomunal. A força descomunal desse processo só se explica, queridos, por esse nome. E ele era tomado por uma multidão de seres satânicos. Jesus chega naquele lugar, Jesus olha para aquela situação, Jesus se compadece daquela pessoa e ordena que aquela legião se lance sobre os porcos. E aqueles porcos, assim que tudo isso acontece, eles se lançam para o precipício. E aquilo, irmãos, foi algo tão notório na cidade que muitas pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Aquele rapaz possesso era famoso naquele lugar. Era alguém de destaque, era alguém que toda a cidade conhecia. E foi algo tão aterrorizante o que aconteceu, tão fora do normal, tão, entre aspas, impossível de acontecer, que a cidade vai até onde ele estava para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram lá, eles viram um homem sentado, vestido em seu perfeito juízo. E ele agora, irmãos, estava vestido de dignidade humana. Ele não tem mais ataques e convulsões ou gritos. Passou a revolta contra tudo e contra todos. Passou a miséria delirante, a cólera descontrolada, a nudez rastejante já não estava mais sobre si. Aqueles moradores da cidade, eles viram o homem liberto, mas eles não conseguiram celebrar. Versículo 15 nos diz que eles sentiram medo. Amados, não é claro o motivo do medo que eles sentiram, mas uma possibilidade
Talvez fosse porque esses homens estavam mais interessados nas coisas materiais, no prejuízo daquela quantidade enorme de corpos que se perdeu, do que na vida daquele homem que sofria tanto tempo. Será que esse Jesus lhes causaria ainda mais prejuízo? Ou então, irmãos, talvez eles estivessem diante de uma força tão poderosa, muito maior do que aquela legião que eles já consideravam poderosa, muito mais poderosa do que a legião, um poder que não conseguiam compreender, e talvez eles tenham sentido medo desse poder muito superior àqueles que eles já conheciam. O estranho é que a Bíblia não fala que eles se converteram ou que suas vidas foram mudadas. O texto de Marcos 5,15 nos diz que quando eles se aproximaram de Jesus, e aí o texto fala, eles viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e glorificaram a Deus, e se arrependeram dos seus pecados. Não. Deveria ser isso que, esse efeito. Não, mas eles ficaram com medo. O milagre de Jesus, o seu poder muito superior aos demônios, os levou ao medo e não à salvação. O convite para Jesus se retirar nos mostra que os gadarenos, eles preferiam a vida do jeito que era antes. Preferiam os demônios ao longe do que Jesus ali por perto. Amados, eu queria fazer um paralelo dessa história aqui de hoje com as nossas vidas. Muitas vezes nós somos como os moradores de Gadara. Assim como um dia aquele jovem se tornou um problema, assim como eles tentaram resolver a situação, tentando agarrá-lo à força ou tentando acorrentá-lo, mas de nada adiantou. Muitas vezes é assim também a nossa forma de lidar com os demônios que nós encontramos na nossa vida, sejam eles reais ou sejam eles figurativos. Lutas e dificuldades podem ser manifestações malignas, mas podem também ser apenas circunstâncias advindas de uma humanidade decaída pelo pecado. Seja qual for a natureza da luta ou dificuldade que enfrentamos, para resolver, muitas vezes nós utilizamos os nossos recursos, as nossas habilidades e as nossas forças, mas às vezes a situação está muito acima dos nossos esforços pessoais. Parece que sozinhos nós enfrentamos uma verdadeira legião. E depois de muito esforço, nós fazemos como os gadarenos. Nós desistimos. Nós empurramos o problema para o lado, assim como o problema foi para os sepulcros e para as colinas. Fingimos que o problema não está ali. Passamos a conviver com todos os malefícios que os problemas nos trazem. Nós nos acostumamos, assim como os gadarenos se acostumaram com a presença maligna em sua cidade. Às vezes, amados, o nosso casamento está fora de controle. Às vezes o nosso relacionamento com os nossos familiares está difícil. Ou então vivemos situações difíceis no nosso trabalho ou na nossa vizinhança. Ou até mesmo coisas referentes à nossa saúde física ou à nossa saúde espiritual. Muitas vezes o crente ele é assolado por Satanás, que tenta a todo custo nos fazer desistir do caminho do discipulado. Às vezes os pecados se instalaram nas nossas vidas e nós nem lutamos mais contra eles, nós nos acostumamos, nós fingimos que ele não está ali, nós lançamos eles para as colinas e para os sepulcros, ele fica gritando, ele fica nos rodeando e a gente finge que não existe. A gente varre a sujeira para debaixo do tapete, queridos irmãos. Quando o Evangelho, queridos, a gente percebe, muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus a libertação desse problema que a gente tem vivido.
Muitas vezes a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente reconhece e ora, e pede cura ao Senhor, pede libertação, pede que o Senhor interfira nas nossas vidas. Às vezes, pedimos até mesmo oração aos nossos irmãos, mas o que acontece é que podemos esconder dentro de nós um coração endurecido, um coração que não deseja mudança. Nós nos incomodamos como certamente os gadarenos se incomodavam com aquela presença, mas nós, no fundo, não nos importamos, porque nós colocamos o pecado ao nosso lado, colocamos distante de nós. Quando o Evangelho, amados, nos alcança, ele nos convida a mudar quem nós somos, nos convida a sair da nossa zona de conforto, mas nem sempre estamos interessados nessa mudança. Muitas vezes nós escolhemos o status quo, escolhemos ficar estáticos, não desejamos o poder transformador de Jesus, porque Ele vai nos tirar do nosso cantinho confortável. Mateus 7,14 nos diz: como é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como é estreito e apertado o caminho que nos leva à vida, irmãos. Essa é uma realidade. Ser cristão nessa vida não é fácil. Muitas vezes nós somos assolados, irmãos, pelo inimigo, pelas forças das trevas, somos assolados pelas pessoas que não desejam ao Senhor. Não é fácil seguir pelo caminho do discipulado. Quem disser o contrário disso está pregando uma coisa diferente, que não é a palavra de Deus. A ação de Deus, ela vai mexer conosco e vai fazer com que nós cresçamos. É necessário crescer, é necessário caminhar, porque o caminho é difícil e nós muitas vezes não gostamos de crescer, queridos. Às vezes um passo de fé precisa ser dado em sua casa, às vezes ele precisa ser dado no seu casamento, às vezes na relação com seus filhos. Às vezes é hora de você permitir que seus filhos cresçam, que eles aprendam a tomar as suas próprias decisões. Às vezes é hora de fazer algumas mudanças na sua maneira de agir com as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes é hora de renunciar determinados pecados que carregamos por tanto tempo, mas nem sempre estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. Nem sempre queremos nos submeter ao Deus que está querendo fazer em nós, nos transformar. Nem sempre queremos nos submeter a esse Deus. Não desejamos nos curvar diante da sua vontade. Pode ser que Deus tenha um chamado para a sua vida, que Ele esteja chamando você para a obra, mas o comodismo, a preguiça emocional, o medo do que pode nos acontecer no futuro, o medo das mudanças, podem fazer com que convidemos Jesus a sair das nossas vidas. É esse medo que precisamos ter cuidado. Medo que surge dentro de um coração endurecido, um coração de alguém que não deseja confiar, um coração de alguém que não quer se entregar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, um coração que está sempre, em toda situação, dizendo não para Deus, um coração que não deseja a mudança, um coração que não deseja a conversão. Amados, para concluir essa mensagem, na semana passada eu disse que o que se opõe à fé não é a incredulidade, mas é o medo. Se os gadarenos eles conhecessem o amor de Jesus, eles jamais sentiriam medo, eles jamais o convidariam a se retirar daquela cidade. Mas nem mesmo aquele grande milagre mudou o que havia dentro de seus corações. No início, queridos, eu disse que Jesus havia alertado os discípulos sobre a dureza do coração deles. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ele fez o milagre da multiplicação dos pães, Jesus falou isso também dos fariseus. Eu disse aqui, dois momentos, o momento da cura do rapaz que tinha a mão ressequida e também no momento em que eles colocaram Jesus à prova. E neste texto, irmãos, o problema
era que os gadarenos, eles tinham também um coração que não desejava Deus. O grande problema de nossa falta de fé não é porque não vimos Jesus pessoalmente, não é porque não vimos Lázaro ressuscitando, ou porque não vimos Jesus acalmar a tempestade, ou multiplicar os 5 pães e 2 peixes. Ou então, irmãos, não é porque não vemos anjos subindo e descendo aqui na igreja, ou porque nunca experimentamos curas sobrenaturais, ou vimos demônios serem expulsos. A dificuldade que temos de crer em Jesus está em nós mesmos. Ela é o resultado de um coração rebelde que não deseja se render à vontade de Deus e à sua vontade soberana. Se coisas diferentes e novas estão acontecendo na sua vida, não faça como os gadarenos. Se o Senhor está movendo a sua vida, não faça como os gadarenos. Não expulse Jesus da sua vida. Pelo contrário, agarre-se a Ele. Abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo faça a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Conforme Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14 nos diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Queridos, não lute contra as mudanças que têm acontecido na sua vida, nem com as pessoas que o Senhor colocou perto de você. O Senhor pode estar fazendo mudanças na sua vida, então não lute contra a sua vontade. Lembre-se, Ele pagou um preço por você, o preço da morte na cruz do Calvário. Isso significa que Ele te ama. Submeta-se à vontade de Deus. Ele é boa, perfeita e agradável. O Senhor abençoe essa mensagem na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem difícil. Não é uma mensagem fácil, é uma mensagem desafiadora, necessária. Ela chama a nossa atenção. E nós, nesse momento, com o coração contrito, com o coração, Senhor Deus, submisso à sua vontade, nós dizemos: fique na nossa vida, não saia do nosso lado, expulse o mal, Senhor Deus, todo o mal que estiver nos rodeando, que o Senhor expulse, que a gente não queira cultivar, Senhor Deus, o mal, que a gente não queira deixar o mal ali no cantinho, o pecado que nos cerca, mas que a gente possa dar um passo em direção a Jesus Cristo, que a gente possa confiar, que a gente possa, sem medo, crer. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Por isso, quebra o nosso coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, para que a gente se entregue a Ti todos os dias. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou nós vamos passar para esse momento agora da admissão dos novos membros. Eu vou chamar os irmãos pelo nome. Normalmente os irmãos viriam aqui à frente, mas hoje, né, por conta de toda essa mudança que a gente teve, eu vou pedir para que esse irmão fique de pé, né, à medida que eu for chamando, e a igreja vai conhecer cada um dos irmãos. Eu vou chamar pelo nome todo, né, para que a igreja conheça pelo nome todo. A não ser que alguém aí diga: não, meu nome não fala. Não tem alguém? Não, né? Me chama pelo apelido, né? Às vezes tem isso também, né? Muito bem. Marilene Oliveira Gomes da Silva. Você que está aqui na frente, pode olhar para trás, olha para o seu irmão, né? Wagner Gomes da Silva, esse casal querido que chegou há pouco tempo da Igreja Presbiteriana de Teresópolis.
e está sendo recebido aqui, né? Já estive com eles, gente muito amada e querida. Daniel Vitor Ribeiro Coelho, ali atrás, isso, muito bem. Elisa Mara Cabral Figueiras, aqui na frente. Aline Fátima Menezes de Almeida Jardim. Pode ficar de pé. Olha o baixinho aqui falando. Beatriz Menezes Jardim. Cristiano Soares Jardim. Essa família linda que está aqui também. Esses irmãos chegaram também da Assembleia de Deus, né? Não, só tem uma coisa. O Daniel, o Vitor não é agora não, tá? Houve um erro aqui Pode sentar. Pode tirar o Daniel da imagem de vocês, tá? Houve um erro aqui, queridos. Eles estão vindo da Assembleia de Deus, né? Os irmãos já conhecem ele bem, porque eles já frequentam aqui há bastante tempo. Nós temos também o nosso irmão Cristiano, já falei isso. Benjamin Menezes, cadê ele? Está aí, está vindo também. A nossa irmã Rosana Ribeiro do Amaral Pereira. Faltou um nome aqui. O nome todo. Você vai dizer, tá, Christian? Levanta aí, Christian. Christian, fala o nome todo. Christian Simões Braga. Se não tem o nome aqui escrito, eu não consigo falar de cabeça, né? Irmão sabe que eu tenho dificuldade enorme de decorar nome. Então tá, irmão Christian. E o nosso irmão, que essa semana eu fiquei sabendo que Caleb é só o segundo nome. E o primeiro nome é o nosso irmão Lécio Caleb Rodrigues Lopes. Amém. Que bênção, irmãos. Olha quantos irmãos nós estamos recebendo, né, nesse período, e o Senhor tem sido bondoso. Faltou alguém aqui? Não, né? Porque a gente faltou um aqui na lista e eu fico sempre em dúvida, né? Não, não faltou. Que bom, graças a Deus. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo a seguinte palavra, tá? Nós vamos dizer para eles com todo o nosso coração, com bastante animação. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. O Senhor abençoe vocês. Que o Senhor abençoe vocês grandemente e que vocês possam ser uma grande bênção na vida dessa igreja, assim como nós que já estamos caminhando há algum tempo, que nós sejamos também uma grande bênção na vida de vocês, que possamos fazer a diferença aqui como irmãos na comunhão, para esse bairro, para essa comunidade, e que muitos possam conhecer o amor de Jesus através da vida de vocês, porque aonde vocês forem, vocês são a igreja presbiteriana do Fonseca, vocês serão um braço, porque aonde você estiver, eu não vou estar, o nosso irmão não vai estar, mas você está, então você vai estar representando em primeiro lugar Jesus Cristo, e em segundo lugar essa igreja de irmãos que se amam e que tentam viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Eu queria chamar aqui à frente o nosso irmão Daniel e o nosso irmão João. Eu queria que um ficasse aqui, o outro ficasse aqui. Lembrando a igreja que esse é um ato espiritual, irmãos. Então vamos participar dele, tendo a certeza de que o Senhor está presente e que ele tem um significado muito importante na vida desses dois irmãos que estão aqui e na vida da nossa igreja. Não pense que isso é um ritual vazio, mas o Senhor está aqui nesse momento e o que a gente vai fazer aqui tem grande importância para o mundo espiritual. Queridos, nós, o pastor e o povo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a vocês, amados filhos e herdeiros da igreja, amor e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos lembrado de vocês em nossas orações, desejando a saúde e a prosperidade do seu coração
persuadidos de que a fé sincera de seus pais lhes é também concedida. Ao passo que tantos outros alcançaram esses privilégios com grande custo, vocês nasceram livres, entrando na igreja por nascimento e foram selados na infância pelo batismo, selo da aliança. Para vocês tem sido de grande proveito serem membros da igreja, por isso que herdaram os benefícios da nova aliança, não somente a lei e os profetas, mas também a obra consumada em e por Cristo, a dispensação do Espírito Santo. Herdaram os oráculos completos de Deus, a educação da família cristã, as orações, a instrução e a disciplina da igreja de Cristo. Nesse momento, eu vou fazer duas perguntas importantes para que vocês que já foram batizados, que já fazem parte dessa aliança, mas que nesse momento se faz necessário confirmar a fé de vocês diante da igreja. Que vocês vão responder aqui é de suma importância para essa igreja, para o mundo espiritual. Vocês aceitaram pessoalmente a Deus o Pai, o seu Pai, a Deus Filho, o seu único Salvador, a Deus Espírito Santo, o seu santificador e consolador? Sim, João? Sim, Daniel? Vocês prometem continuar nesta fé e com o auxílio da graça divina, cumprir todos os deveres dela no uso diligente dos meios de graça, na sujeição às autoridades dessa igreja, na paz e no amor dos irmãos? Sim, João? Sim, Daniel? Eu os exorto diante de Deus, que faz vivas todas as coisas, e diante de Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos deu uma boa confissão, que guardem este pacto sem mácula nem repreensão até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome da igreja e de Jesus Cristo, seu Senhor e cabeça, sejam bem-vindos. Eu os recebo a plena comunhão com o povo de Deus. Amém. Vamos ler todos juntos, queridos, esse texto de Isaías 54, versículo 10. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Deus, nesse momento nós oramos com o nosso coração grato, Senhor Deus, por esses irmãos que estão aqui. Sim, Senhor Deus, aquele batismo da infância não teria qualquer validade se hoje eles, diante da igreja, por vontade própria, não estivessem aqui confirmando que eles fazem parte dessa aliança com Cristo Jesus. Amém. Nós somos gratos porque nesse momento eles confirmam, Senhor Deus, diante de Ti, diante da igreja, que eles são participantes dessa aliança. Amém. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de toda a tentação na sua jornada espiritual. Que no momento em que eles tiverem medo das circunstâncias, que a fé seja colocada em seus corações e que eles possam persistir nessa jornada até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor está selando essa vida por toda a eternidade. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Antes de vocês descerem, eu vou chamar a irmã Gleide aqui à frente e ela vai, como um símbolo de comunhão da igreja, ela vai tocar no cotovelo de cada um desses dois irmãos aqui. Vem João aqui.
Nós chamaríamos a igreja em outros momentos e daríamos um abraço neles. Simbólico. Vocês estão em comunhão com a igreja. Pode ser. Deus abençoe. Você pode abrir o seu kit nesse momento, preparar, nós vamos passar a ceia do Senhor. Hoje, pela primeira vez, o nosso irmão Daniel, nosso irmão João vai participar da ceia do Senhor. Que alegria! Isso é simbólico, irmãos. Isso é simbólico. Nossa salvação. Passa pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, seu sangue vertido na cruz do Calvário, sua carne foi perfurada pelos pregos. Isso tem a ver com cada um de nós. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Queridos, como eu disse, isso é simbólico. Essa ceia que aqui está, esse pão, esse vinho, esse momento de comunhão, essa refeição, ela é tão somente um símbolo de algo que acontecerá na eternidade. A promessa que nós temos é que a morte, ela não terá efeito sobre nós, porque assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E assim como ele entregou o seu corpo na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele recebe a ira de Deus que era destinada a mim e a você, e por causa disso, por causa dessa morte de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus, nós somos justificados, porque Deus nos olha, mas Ele não olha para nós. Ele, na verdade, quando Ele nos olha, Ele enxerga Jesus Cristo, porque a justificação ocorreu sobre nós. A vida justa de Jesus é colocada sobre os nossos ombros. Então, quando o Deus Pai, que é santo, que não pode conviver com o pecado, olha para nós, Ele vê a vida santa e pura de Jesus Cristo. Como Deus é perfeito e a sua ira é perfeita, e Ele precisa punir o homem por causa das suas falhas, dos seus pecados. Ele não pode passar a mão na cabeça do homem, ele não pode dizer: eu não preciso mirar, deixa para lá, eu sou uma espécie de Papai Noel, eu sou meio bonzinho. Não, Deus é perfeito, a sua ira é perfeita. Ele olha para o seu filho, e sobre o seu filho estão os nossos pecados. A ira de Deus é desviada de sobre nós por causa da justificação e vai até o Filho. Jesus Cristo é aquele que recebe a ira de Deus. Por conta disso, nós podemos estar para sempre com Ele na eternidade. Na eternidade, Jesus Cristo suportará para sempre as nossas imperfeições, os nossos pecados. Nós estaremos ali, olhando para Ele, dizendo assim: eu só estou aqui por causa dele. Bendito o nome do Senhor, que um dia, na eternidade, decidiu tomar o meu lugar e o seu lugar, e vir aqui a essa terra, se transformou homem, se tornou carne, sofreu aqui e morreu por nós. Muito antes de você desejar ser salvo, muito antes de sequer você, os seus pais existirem, Ele decidiu, porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos. Você é filho de Deus. Jesus Cristo nos adotou. Deus Pai nos adotou em Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Você já não é mais uma criatura. Participe da ceia do Senhor. Desfrute desse momento do Senhor, porque o Senhor está aqui entre nós. Desses elementos que aqui nós vemos, isso aqui é pão, tão somente pão. Isso aqui é vinho, tão somente vinho.
vinho. Isso aqui não se transforma em carne, isso aqui não se transforma em sangue, mas o corpo espiritual de Cristo está presente nesse momento. Você será abençoado. Isso aqui é muito mais do que um memorial, porque Deus está aqui. E a coisa mais importante, a coisa central do Evangelho, nós estamos celebrando. Então celebre nesse momento, sabendo que Deus está entre nós. Jesus Cristo, através do seu Espírito, está entre nós. O corpo de Cristo está presente aqui no seio da igreja. Vamos participar desse momento. Segure seu pão nesse momento. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Tomamos pão. Por semelhante modo, nosso Senhor também tomou o cálice depois de haver ceado, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Que amor é esse? Um amor que não espera nada em troca. Nós muitas vezes ficamos constrangidos com o seu amor. Nós tentamos encontrar alguma coisa, Senhor Deus, que possa fazer com que a gente se sinta merecedor, mas se nós entendemos quem Tu és, a Tua santidade, se entendemos o Deus que foi nos revelado nas Escrituras, nós sabemos que não temos condição. Nós sabemos que somos imperfeitos. Que amor é esse que entrega o próprio Filho em nosso favor? Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Mas nesse momento nós queremos mais uma vez nos comprometer contigo. Se foi graça, se não é mérito, se não precisa dos meus esforços para eu alcançar a salvação, eu fico constrangido com o amor de Deus e eu quero viver a santidade todos os dias na minha vida, que foi por causa disso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Senhor, então nós não queremos viver uma vida alienada, uma vida, Senhor Deus, voltada para o mundo, pensando nas coisas do mundo. Nós queremos a santificação e precisamos do Teu Espírito Santo. Por favor, trabalhe em nós, fortifica-nos, ajuda-nos, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós tem uma tendência a querer retornar, voltar para trás, voltar para o mundo. Senhor, mas tem misericórdia das nossas vidas, que Teu Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça, para que a gente possa ser vitorioso, receber a coroa da vida. E contamos, Senhor Deus, com a perseverança que o Teu Espírito Santo dá aos Teus santos nesse momento. Por favor, esteja presente em nossas vidas. E o Deus da paz, meus irmãos, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazeres a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Você pode dar uma cotovelada no seu irmão nesse momento, um símbolo de comunhão com ele. O Senhor morreu na cruz para nos unir, não só para nos unir a Deus, mas também para nos unir ao nosso irmão. Então, a ceia do Senhor também é um momento de comunhão com aqueles que nós amamos. A nossa irmã, pode vir, fica aqui do meu ladinho. A nossa irmã, ela, depois de mais de 10 anos aqui, né, uns 13 anos aproximadamente, né? 12 anos. O Senhor está fazendo um caminho diferente, um caminho novo.
conforme eu falei na pregação, a gente tem que se submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é bom a gente lutar contra a vontade de Deus. Assim que o Senhor, então a gente aceita. Eu, amados, alguns irmãos já sabem da minha história aqui na igreja, e quando eu recebi a notícia que a irmã Eli estava num momento novo, diferente, ela está indo para Campinas, né? Meu coração ficou muito apertado. Fiquei feliz do Senhor estar fazendo a sua vontade. A gente sempre fica feliz, mas a gente sente falta dos irmãos. E você sabe, né, que um dos motivos de confirmação da minha vinda para cá como pastor foi o dia que nós nos encontramos naquela reunião e você me falou aquilo, né, que trouxe aquele detalhe que trouxe uma grande surpresa para os irmãos que não sabem. Quando a irmã Eli era jovem, ela foi cuidada pastoralmente pelo meu avô. Meu avô foi pastor dela e da família dela. Quando ela se tornou jovem, ela foi pastoreada pelo meu pai, que passou também pela igreja onde ela estava. E quando eu cheguei aqui, eu vim de uma outra igreja presbiteriana e eu estava entendendo que o Senhor estava me trazendo para cá, mas sempre nós temos algumas dúvidas, né? E no dia que nós nos sentamos para conversar com a liderança da igreja, a irmã estava presente, e aí ela me falou que ela tinha sido, que o meu avô e meu pai tinham sido pastores dela. E quando ela falou isso, naquele momento, a dúvida que eu ainda tinha, ela foi naquele momento sanada, né? Houve uma confirmação ali. Eu fiquei muito feliz de saber que essa responsabilidade havia sido do meu avô, que havia sido do meu pai, agora estava sobre mim. Mesmo distante, eu continuo sendo seu pastor. Amém? Eu queria, então, nesse momento, orar por você, abençoar a sua vida nesses novos desafios que você tem. Você quer dirigir uma palavra à igreja? Sim, com certeza. Acho que você tem que chegar um pouco. Não, esqueci. Amados, só um esclarecimento. Quando eu tenho 2 netos aqui e uma neta em Campinas. Aí, conversando com o meu neto, ele mais novo, mas já tem algum tempo, eu falei para ele feliz da vida. Olha, o pastor Silas ali, eu já fui ovelha do avô dele, já fui ovelha do pai dele, agora sou ovelha dele. Quando eu olhei, eu assim, poxa, eu só não quero. Eu só tenho 75 anos, tá, gente? Quando o pastor Brasil foi meu pastor, o avô dele, eu tinha 8 anos, de 8 a 12, de 9 a 12. Aí depois, quando eu fui do pastor seu pai, já era mãe. E agora eu sou vó. As 3 gerações de juventude, de adulta e de terceira idade, Deus me abençoou muito com a presença dos irmãos. Uma coisa que foi interessante, irmãos, eu passei 12 anos aqui. Eu vim da igreja presbiteriana de Neves. Eu perdi meu marido em 2007 e vim para cá em 2009. Com muita dor, muito machucada, muito chorosa. E o pastor Adriano, que era o pastor da época, me carregou no colo. Carregou no colo, depois veio o pastor Dreivson, depois veio o pastor Fernando, aliás, o pastor Fernando veio depois do pastor Adriano. E eu estou indo embora agora também por causa de dor. Os irmãos sabem que eu perdi meu filho, Covid. Aliás, perder não, né, pastor? Porque a gente só perde porque a gente não sabe onde está. Eu sei onde meu filho está. Nós sabemos e um dia nós iremos. Meu filho já fez 2 meses de falecido, tudo para a glória de Deus. Então eu cheguei aqui nessa igreja com dor, a pastora Adriana me carregou no colo, e vou saindo com dor, e o pastor Silas também me carregou no colo. Mas irmãos podem ver uma coisa, nesse miolo dos 12 anos, eu fui muito abençoada, muito abençoada. A igreja marcou a minha vida, a minha preciosidade de idade foi muito abençoada pelo Senhor. E eu tenho certeza que esse Deus que me abençoou aqui na minha dor do meu marido, vai me abençoar em Campinas na vida do meu filho. Gostaria que os irmãos continuassem orando, continuassem
pensando nesse Deus maravilhoso. Eu sempre falo para o meu neto, para mim, o Cláudio, ele não morreu. Ele só está numa dimensão que com esses olhos a gente não consegue ver. Mas um dia nós veremos. Então aquela história bonita, seremos felizes para todo sempre. Convido você a estender suas mãos em direção à nossa irmã. Vamos abençoá-la. Senhor, nós oramos pela nossa irmã Eli, pedimos que a tua graça, a tua bênção esteja sobre ela nesse momento. Oramos para que o Senhor possa fortalecê-la espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Muitos serão os desafios de sua vida, mas nós cremos que o Senhor está presente em todos. O Senhor vai livrá-la de todo o mal. Nós oramos assim, que ela seja próspera naquele lugar, assim como ela foi próspera em todos os sentidos aqui conosco também. O Senhor abençoe essa nova comunidade que ela vai vir a frequentar com outros irmãos, sabendo que o coração dela estará aqui com a gente, o nosso coração estará com ela sempre. Amém. Mas ela vai conhecer novos irmãos, irmãos nossos, a Igreja de Cristo também que se reúne naquele lugar e que ela será muito abençoada lá também. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Eu queria convidar alguém aqui da nossa igreja, a Glaucia, para também representar aqui a igreja, dando um toquezinho ali para a nossa irmã. Chega o protocolo. Abracei a igreja. Isso, abraçou a igreja. Em nome de Jesus. Levante suas mãos agora, as palmas voltadas para cima. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito reine aqui.